dadas. E se você não acompanhou o sermão, por favor, acompanhe o que cremos o Senhor falou à sua igreja para você. A mesma coisa com relação ao sermão de hoje pela manhã. Se você não ouviu o sermão de hoje pela manhã, você deve ouvir. Foi algo que o Senhor mandou para a sua igreja. Então você deve ouvir. Você pode até ouvir outros sermões de outras igrejas, de outros pregadores, sem problemas, né? Se você é um faminto pela palavra. Mas você não deve deixar de ouvir o sermão, a mensagem que o Senhor mandou para você na sua igreja. Então, se você não ouviu o irmão Romualdo hoje pela manhã, por favor, diga, amanhã de manhã, então, na hora do almoço, eu tenho 1 hora de almoço no trabalho, né? Vou almoçar rapidinho e vou ouvir o sermão do que Deus mandou para a igreja hoje pela manhã. Tá bem? Muito bem. Então, na quarta-feira, eu falei sobre as 4 áreas que nós precisamos cuidar, baseado no Salmo 40. Eu falei que temos que cuidar da nossa fé, temos que cuidar do nosso culto, temos que cuidar do nosso testemunho e temos que cuidar da nossa esperança. Esse foi o nosso assunto de quarta-feira. O nosso assunto hoje é as nossas 3 casas. Quero falar com você sobre as nossas 3 casas. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. E se você pode, por favor, fiquemos em pé para a leitura desses textos, desses versículos. Isaías capítulo 56, a partir do versículo 6, nós vamos pensar sobre as nossas 3 casas. Isaías 56, 6, leio assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Reunirei ainda outros, àqueles que já foram reunidos. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. E olha, Senhor, acabamos de lê-la em congregação. Ó Espírito Santo, abençoa-nos quando meditamos nela, todos nós, o pregador, os presentes aqui, os em casa, aqueles que ouvirão esta mensagem em outro tempo, em outro momento. Abençoa, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Por favor, vocês que estão aqui, sentem-se, por gentileza, acomodem-se e vamos pensar nesse texto. Para quem leu o meu livro A Boa Parte, eu quero só localizar. Imagine o 4º capítulo, a plenitude. Depois que você passou pelo esforço, pelo devocional e pelo milagre, você está na plenitude. Essa reflexão pode ser um suplemento àquele capítulo 4 do livro A Boa Parte. Meus irmãos, nós lemos nesse texto 3 imagens para casa, para habitação. 3 imagens. Acompanhem comigo aqui. No versículo 6 diz: guardarem o sábado. E depois, no versículo 7 diz: ao meu santo monte. E depois, ainda no versículo 7, fala da minha casa de oração. E vai continuar ainda no versículo 7, mais na segunda parte. Minha casa será chamada para todos os povos, casa de oração. Sabe quem é que usou esse texto de Isaías 56? Exatamente, o Senhor Jesus. Quando ele estava purificando o quê? O templo. Porque o povo, e os religiosos incluídos, estavam profanando a casa de oração. Então Jesus disse: não farão da minha casa um ambiente para ladrões, porque a minha casa, citou Jesus a Bíblia, citou este texto de Isaías, a minha casa será chamada para todos os povos casa de oração. Você diz: mas pastor, o que tem a ver o sábado com casa?
Isso vai servir mais facilmente para quem leu o livro, né? Porque o sábado representa a nossa rotina, representa o nosso dia a dia, representa a nossa vida neste mundo. O sábado foi feito por causa do homem. Então, o sábado vai invocar o descanso. O descanso de quê? Do esforço. Então, profanar o sábado é bagunçar com a sua rotina aqui. Você come, você bebe, você respira, você trabalha, você fala, você constrói, você descobre, você conquista. Esta é a dimensão do sábado. E Jesus disse, o texto de Isaías está dizendo, todos os que guardarem o sábado, todos os que observarem os estatutos de Deus para esta rotina, para esta vida do terreno, todos estes que amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, e não profanarem o sábado, e que se apegarem à minha aliança, aos estatutos, aos mandamentos, como é que se deve viver a vida? Este é o caminho para se caminhar nele. Essa é a nossa rotina, que o apóstolo Paulo vai chamar de o nosso corpo. O que nós temos lá como essa rotina do sábado, o Novo Testamento vai explorar bastante o corpo. E enquanto o Antigo Testamento explorava muito o templo, o Novo Testamento vai explorar a igreja. Mas enquanto o Antigo Testamento, Isaías vai explorar meu santo monte, o Novo Testamento vai desenvolver o conceito e vai falar mais explicitamente do céu. Então nós temos 3 casas que poderiam ser resumidas nessas 3 palavras: o corpo, a igreja e o céu. Ou o sábado, o templo e o monte. E os levarei para o meu monte, porque no monte Deus falava. Era a ideia do milagre, da manifestação de Deus. Lembra que Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, a glória desceu. Então, são essas 3 as habitações. A pandemia que nós estamos atravessando nos fez questionar as 3. Nos fez questionar o corpo. Estamos cheios de cuidados. Vocês já tinham ouvido falar em saturação? Eu passei a ouvir falar sobre saturação agora. Que a saturação não pode cair de 94, que não pode cair de 95. Vocês são jovens, vocês já devem ter. Mas nós velhos, nós não tínhamos esse negócio. Como é que chama aquele aparelho que mede a saturação? Oxímetro, um negócio assim? É? Eu nunca tinha falado nisso, agora toda casa tem um negócio daquele. Né? Não, o corpo está em debate. Nós estamos aprendendo a lidar com o corpo. Eu fiz um exame de sangue porque eu descobri que a minha vitamina B1, sabe lá o que é vitamina B1? Nunca vi vitamina B1. Mas ela estava baixando, estava querendo ir para o mínimo. A minha vitamina D, um dia que quando eu era criança, tinha esse negócio de saber o que é vitamina B1, vitamina D. A gente só tinha que comer bastante melado lá na roça, para poder ficar bom, né? Mas agora o corpo está em debate. Nós estamos cuidando do corpo. Isso é bom. Mas o templo também está em debate. Não é verdade? Não estamos debatendo se o templo tem o seu lugar? Se o culto congregacional tem o seu lugar? Há pouco tempo, o Ministério Público conseguiu aí uma liminar e a prefeitura teve que decretar o fechamento do templo. Deu um debate tremendo. Não quero discutir a sua opinião, mas uma coisa você concorda comigo: o templo veio para a mesa dos debates. O céu também. Por quê? Porque as pessoas estão mais reflexivas. Eu tenho recebido, talvez nossa igreja nunca recebeu tantas mensagens de WhatsApp e pessoas como agora. As pessoas estão refletindo, não é? Parece que a morte está passando por perto. Então as pessoas estão pensando na próxima casa, não é? As pessoas estão também pensando no céu. Então esse é o fato. Nós vivemos, habitamos nessas 3 casas. No sábado, ou no corpo, ou na rotina do esforço. Nós habitamos, um ambiente da nossa vida no templo, ou seja, na igreja, no culto congregacional, e nós também habitamos o céu. Eu quero então, nesses poucos minutos que tenho, destacar isso. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, não é? Ele é o nosso exemplo, o homem perfeito, o homem pleno.
E ele convivia com essas 3 habitações. Ele é chamado de o Filho do Homem. Isso lembra o sábado. Ele é de Belém, casa de pão. Isso é terra, né? Ele é de Nazaré. Jesus é também chamado o filho de Davi. Aqui lembra o devocional, lembra o culto, porque Davi é o ministro de música, né? Davi é o adorador, Davi é salmos, né? Davi lembra a adoração, ele é filho de Davi, né? Ele é de Cafarnaum, a sua cidade de ministério, né? Onde ele prega, onde ele ensina. Mas Jesus também é o Filho de Deus, né? O Filho do Pai. Então, ele revela essas 3 habitações, né? Ele está aqui com o pé no chão, ele está na adoração, no culto, na igreja, e ele está no céu, né? E como o filho de Davi, ele une o sábado ao monte, ele une a terra aos céus, né? Ele tem essas 3 casas e habita nessas 3 casas. Nós precisamos conhecer, portanto, todas elas, não uma delas, não 2 delas, mas as 3. O homem pleno, ele há de conviver equilibradamente e bem, saudavelmente com essas 3 casas. O que é um homem deformado? É um homem que menospreza ou supervaloriza uma dessas casas. Você já viu uma pessoa sarada? Está na academia todo santo dia, mas não tem ideia do que seja igreja, muito menos do que seja céu. A vida dele se resume em corpo, né? Mas também pode ter aquele que só é igreja. Ele não se cuida. Deus vai me proteger, não vou usar máscara, não. Então ele é só fé, mas ele não cuida do seu corpo, da sua rotina, não se protege, não faz exercícios, não toma água, não cuida da sua saúde, né? Nós não somos só igreja, né? Nós não somos também só céu. Nós estamos na terra e não há nada de errado nisso, né? Nós cometemos falhas porque nós desprezamos ou desequilibramos os valores de cada uma dessas casas. Jesus disse para os saduceus que não acreditavam em ressurreição: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras estão no campo da igreja, está no campo do devocional, está no campo da liga, porque as Escrituras são Deus e homem trabalhando para produzir algo, né? Essa liga maravilhosa, essa bênção que temos, a palavra. Vocês não conhecem as Escrituras, vocês estão lá ou lá, aqui ou lá, mas vocês não têm o equilíbrio. A vida plena é quando você consegue andar bem e habitar bem em todas estas casas. Você pode estar bem na sua rotina, você pode estar bem no seu devocional, você pode estar bem quando o céu chegar plenamente, mas na verdade você já vive esse céu de alguma maneira. Uma coisa que eu preciso destacar nesse texto é as palavras de possessão. É o meu sábado, a minha casa, o meu monte. As 3 casas são do Senhor. Isso nos leva então à ideia de mordomia. Nem essa rotina que podemos resumir a grosso modo chamando de corpo, mas não é corpo, é muito mais do que corpo, não é? Mas essa nossa rotina pertence ao Senhor. Esse nosso devocional, a igreja, pertence ao Senhor. A igreja não é de ninguém, é do Senhor. A vida não é de ninguém, é do Senhor. E o monte, o céu, não é de ninguém, é do Senhor. Por isso que ele vai dizer, né? Eu vou atrair você para o meu monte, o meu monte. Você não tem guardado o meu sábado. Você tem profanado a minha casa. Tudo pertence ao Senhor. Então nós estamos onde? Em casa emprestada. A nossa vocação é viver em casa emprestada.
Ninguém dizia, aliás, o Júlio colocou na ordem de culto hoje pela manhã, ninguém dizia que o que possuía era propriamente seu. Essa é uma ideia, esse é um conceito muito evangélico, muito bíblico. Não é? A minha vida não é minha, o meu corpo não é meu, tudo pertence ao Senhor. Eu estou administrando esta casa aqui. Não é? Eu estou servindo nesta casa chamada igreja, mas não é minha. A casa não é do Júlio, a casa não é do irmão que está transmitindo pela internet, nem do irmão que está no som. A casa é de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Por isso que os assaltantes, os comerciantes que eram desonestos, foram expulsos, porque eles se apropriaram da casa do Senhor. Né? Assim também como você pode se apropriar do seu corpo. É o meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. E aí você está violentando, porque o corpo não é seu. O corpo é do Senhor, esse tempo é do Senhor, essa vida é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Esse é um destaque que precisa ser registrado. Outro é o registro que eu preciso fazer quanto à casa vazia. Isso é terrivelmente perigoso. A casa não pode ficar vazia. Ela não só é do Senhor, mas o Senhor tem que estar ocupando esta casa. O Senhor Jesus falou de demônios que foram expulsos de uma casa, referindo-se de uma pessoa, de um ser, de uma rotina. E então esses demônios, andando por aí fora, voltam e descobrem que a casa está vazia. Olha, uma casa, ou seja, essa casa desse tempo vazia. Já dizia o ditado antigo, não dizia? Como é que diz lá? Casa vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Um negócio mais ou menos assim, não é? Então, aí os demônios vêm e eles trazem muitos outros, porque encontra a sua rotina vazia, o seu administrar desta vida sem Deus. A sua casa é vazia se ela está sem Deus, a menos que ela esteja cheia de demônios, né, de ideias malucas, de conceitos de heresias, de outras coisas. A casa só é plena quando ela está cheia de Deus, porque a sua casa, que a gente diz sua, ela é na verdade de Deus, e Deus precisa estar nela, em cada uma das suas 3 casas. Ou Deus está na casa que você chama de sua, ou você não vai estar na casa que Ele chama de dele, que é o céu. Então a casa não pode estar vazia. Então aqui está a lição que nós tiramos. Precisamos conhecer essas casas, conhecer a sua casa. Que coisa triste, você vai delegar aos médicos o conhecimento da sua casa? Da sua rotina, do seu corpo? Não, ninguém vai conhecer mais a minha rotina, o meu corpo, os meus dias, o meu caminhar, os meus projetos, do que eu, nem médico, nem psicólogo, nem ninguém. Eu fui colocado para administrar essa rotina e eu vou administrá-la. Ninguém vai entender dessa minha rotina mais do que eu. Eu preciso conhecer. Meus irmãos, eu sei o que funciona, o que não funciona. Eu sei o que come e faz mal. Eu sei como é que eu preciso dormir. Eu conheço o meu jeito. Eu conheço a minha casa. Com a lâmpada apagada, eu posso andar dentro de casa. Porque eu conheço a minha casa. Eu preciso conhecer. Não delegue o conhecimento da sua casa para ninguém. Então invista energia para conhecer a sua casa, também a sua casa de oração, a igreja. Conheça a sua igreja, procure saber, procure interagir, participe de um pequeno grupo, procure ouvir os sermões, esteja envolvido, interagindo. Não, você sabia que tem alguns não membros da igreja que conhecem a segunda igreja mais do que alguns membros da igreja? Então procure conhecer a sua casa, se envolver, saber onde é que tem um ponto fraco, o que pode fazer para consertar, para melhorar. Conheça também a sua futura casa. Conheça para onde você está indo, para o seu céu, não é? Há uma conversa de menosprezar o templo. Ora, o templo pode ser tijolos e pedra. Mas quando nós falamos de templo, nós estamos falando mais do que tijolos e pedras. Tijolos e pedras, sim, têm um valor diminuído. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Mas ele estava falando do tijolo e da pedra. Ele não estava falando do templo.
Ele amava o templo, ele frequentava o templo, ele investia no templo. Só que o templo, símbolo de igreja, de devocional, é mais do que tijolos e pedras. Templo é também encontro da congregação. Você não encontra a igreja na academia, você não encontra a igreja no culto da sua casa, você não encontra a igreja. Você vai dizer, mas eu sou o templo. Ora, você é o templo, mas isso é da dimensão do sábado, da nossa rotina. Lá sim, cada um de nós é a habitação do Espírito Santo. E no seu quarto, com a sua porta fechada, ora o teu pai, você indivíduo, está reverenciando o sábado. Você está prestando o seu culto individual. Agora, a assembleia solene? Não. Igreja é tijolos e pedras, mas igreja é congregação, assembleia, povo de Deus, salvos reunidos, aqueles que foram retirados, foram trazidos, que foram congregados. O texto diz, eu vou reunir outros povos, eu reunirei ainda outros, aqueles que já reuni. Ele está falando de igreja, de povo do Senhor, povo de Israel, renovado, igreja do Senhor. Não, cuidado para você não jogar os tijolos e as pedras fora nos seus conceitos, nas suas ideias, e com os tijolos e as pedras, você jogar fora a congregação reunida, o culto do Senhor, a adoração do povo de Deus. Cuidado. Mas a igreja do Senhor, além de ser pedras e tijolos, e de ser congregação reunida, é também ministério, é Cafarnaum. É uma igreja que prega. Jesus não mandou pedras e tijolos pregarem o evangelho. Não mandou anjos lá no monte, no céu, pregarem o evangelho. Não mandou governadores, presidentes, prefeitos pregarem o evangelho. Não mandou esses cientistas que descobriram a vacina pregarem o evangelho. Mandou a igreja pregar o evangelho. Mandou o povo de Deus, ide por todo o mundo e prega o evangelho. Então, templo é tijolos e pedras, sim, mas templo é também povo de Deus congregado, e igreja é também ministério, uma missão. A missão tem a igreja, a missão é dona da igreja, a missão conduz a igreja, ide, pregai o evangelho. Cuidado então, para na sua cabeça e nos seus conceitos, não jogar pedras e tijolos fora, e com as pedras e os tijolos, jogar a congregação reunida e jogar a missão. Se não tem valor, quem vai pregar o evangelho? Aí sim as pedras clamarão. Então, conheça, ame, e ame as três casas. A vida plena está em conhecer e em amar as três casas, todas e cada uma delas. Houve um tempo que se menosprezava esta vida. O negócio é, pregue para salvar a alma. Depois veio uma antítese. E aí um discurso, uma conversa de que o que vale é justiça social, o que vale é acabar com as favelas, o que vale... E alma, pregar para a alma, é um negócio de conservadores. Os dois estão errados, meus irmãos. Não tem isso no evangelho. Nós temos que pensar na casa onde a alma vai estar, porque está no evangelho. Louco, o que tens preparado para que será? Então eu tenho que pensar sim na casa futura. Mas também eu estive no hospital, não me visitaste. Eu estava com frio, não me agasalhaste. Eu estava na prisão, não me fosse ver. Então eu preciso fazer a rotina aqui consagrada ao Senhor e não esquecer da casa que irei. Então, todas e cada uma delas não tem futuro. Escreve, irmão. Você que é muito questionador, escreve o que eu vou te dizer. Não tem futuro essa conversa de que é só ação social. E não tem futuro essa conversa de que é só evangelho, só Bíblia, só oração, que não importa as pessoas sofrendo. Ou a gente equilibra essa coisa.
e olha o todo, as 3 casas. E eu visito, visitar não visita mais, porque agora não pode, né? Não visito o preso, não visito o doente, não, mas eu cuido da justiça social e eu cuido do céu, porque eu espero, Jesus vai buscar, Jesus vai voltar, mas eu não cuido da adoração, eu não cuido do ministério de ensino e pregação do evangelho. Não tem futuro. Ou a gente olha o todo da vida, assim é com o corpo. Quer ilustração melhor? É com o corpo. Cuida de uma área só do seu corpo, cuida só dos exercícios e não tome água. Cuide só de tomar água, 20 litros de água por dia e não faz exercício. Não, é um equilíbrio. Eu tenho que cuidar de tudo. Eu tenho que cuidar das minhas 3 casas simultaneamente. Assim como Jesus. Lembra quando ele era ainda pequenino, adolescente? Ele desapareceu. Cadê? Aí, era do seu tamanho. Ou pouco menos ainda. Cadê? Estava lá na igreja. Que igreja? De tijolos e pedras? Sim, de tijolos e pedras também. Mas ele não estava lá para poder ficar lisando os tijolos, não. Ele estava lá, dizia ele, vocês não deviam estar preocupados, vocês deviam saber que eu estava cuidando da casa do meu pai. Ele podia receber um perfume, que alguns ficavam escandalizados. Não, ele disse, não, ela cuidou do meu corpo, preparou meu corpo, ele sabia tirar uma soneca, ele gostava de um churrasco, ele sabia viver essa rotina, gostava dessa rotina, porque nossa rotina, nosso corpo, nossa vida é criação de Deus, e viu Deus que era bom. Não tem nada de errado com o que Deus fez. Nós é que bagunçamos o que Deus fez. Jesus amava as 3 casas que ele tinha. Quando ele entregou o seu corpo, quando ele entregou a sua rotina, quando ele entregou a sua Belém, quando ele entregou a sua Nazaré, quando ele não entregou pouca coisa, ele não entregou algo que não tinha valor, ele não entregou algo que ele não gostava. Senhor, eu estou entregando meu corpo porque eu já não gosto dele mesmo. Eu estou entregando meu corpo porque é uma porcaria. Não, ele entregou algo valioso, que ele amava e apreciava. Então ame a vida, porque foi Deus que a deu, e ela é preciosa. Ame a vida, ame a rotina, ame o sábado, ame a casa do Senhor, a igreja reunida, ame o céu, ame o céu. Eu tenho que parar. Na quarta-feira eu quero convidar você para continuar este raciocínio, mas por hoje nós temos refletido que nesse texto de Isaías 56, versículos 6 a 8, quando o Senhor diz que Ele ama aquele que não profana o sábado, Ele ama aquele que valoriza a sua casa de oração, templo, e Ele atrai para si, Ele atrai para o monte. Eu os levarei para o meu monte, eu os reunirei. Ele está falando de uma terceira casa. Meus irmãos, preparemos-nos para a mudança. Eu não sei se a Bruna pode tocar aí alguma coisa do pós-lúdico, talvez, mas eu queria pedir para você refletir. Às vezes nós nos apegamos a uma casa que precisa ser deixada. Não é que ela é ruim, mas nós nos apegamos demais a ela. E então nós precisamos nos preparar para a mudança. Eu sempre gostei, e com Cristina e as crianças, eu sempre gostei das casas onde morei. As recordações são ótimas, as casas foram ótimas. Viver daquelas casas foi muito bom. Eu não tenho reclamação das casas, como pastor e missionário, mudei muitas vezes. Todas as casas onde eu morei eu gostei muito. Mas cada casa que nós mudamos, a próxima era melhor do que a primeira. Assim também, a casa que a gente mora é boa, é criação de Deus, mas nós vamos ter que mudar. Prepare-se para a mudança. E quem não é fiel do pouco,
não é fiel no muito. Se você não ama, cuida, respeita a casa aqui, você não vai amar a segunda, não vai amar a terceira. Prepare-se para a mudança. E enquanto ela não ocorre, ame, conheça, ame, cuide, viva bem. Viva bem. Vamos orar. Vamos orar pensando nas palavras do Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Eu vou preparar-lhes lugar. Ó Deus, nosso Pai, é simplesmente maravilhoso tudo que o Senhor faz. Bendito seja o nome do Senhor, porque nos enche de propósitos. E por mais que sonhemos, o Senhor está pronto para nos surpreender. Aguardamos, ó Deus, quando estivermos com o Senhor para sempre na tua casa. Enquanto isso, vem estar na nossa, entra na nossa vida. O Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vem, Senhor, receber nosso culto, nossa adoração, nossos louvores, nossas orações. Ensina-nos, ó Deus, a administrar bem estas casas que o Senhor nos permite chamar de nossas, enquanto aguardamos estar sobre a tua administração na casa que chamamos tua. Assim nós oramos no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.